Então, hoje o meu trabalho é sobre documentos para contratação de funcionários. O meu curso é Gestão de Recursos Humanos. Eu fiz uma lista, na verdade, dos documentos que devem ser solicitados por funcionário no momento da contratação. Após o processo de seleção, o funcionário recebe um checklist com uma série de documentos que ele deve apresentar na empresa para ser feito o cadastro dele. A listagem de documentos é entregue logo após a aprovação dele no processo. Então, alguns dos documentos são a carteira de trabalho, para fazer o registro da carteira, do contrato na carteira do funcionário e tudo mais. O título de eleitor é solicitado a partir dos 16 anos, que é quando qualquer cidadão pode votar. E a partir dos 18 anos é obrigatório apresentar o título de eleitor. Certificado de reservista para os homens maiores de 18 anos, que é o certificado que eles têm dispensa do quartel. A cópia do CPF, do RG e o cartão do PIS. Só quando for o primeiro emprego, o funcionário não precisa apresentar o cartão do PIS, porque quem faz isso, quem registra, é a empresa. Certidão de nascimento, se o empregado for solteiro. A certidão de casamento, se ele for casado, se divorciado ele apresenta de divórcio, e a de viúvo também. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos. A carteira de vacinação dos filhos até os 5, 6 anos é a carteira de vacina, e após essa fase, que é quando eles entram na escola na primeira série, o funcionário tem que apresentar o comprovante de matrícula da escola. O atestado de invalidez dos filhos, independente da idade, qualquer idade. Comprovante de residência tem que ser no nome do funcionário, ou se não, no titular. E o titular tem que fazer uma declaração dizendo que reside com aquele funcionário naquele endereço e autenticar no cartório. Os comprovantes são luz, água ou telefone. As fotos, daí isso quem vai determinar é a empresa, quantas fotos o funcionário deve trazer. A título de identificação do crachá ou alguma coisa na ficha de registro do funcionário, livro de registro. Isso quem vai decidir é a empresa quantas fotos precisa. Carteira de motorista, para quem for exercer a função de motoboy ou motorista, eles têm que apresentar a CNH com a categoria que compete à função. E o exame médico admissional, que é um dos principais documentos da admissão, que é o médico do trabalho que vai avaliar o candidato e vai dizer se ele está apto ou não a praticar aquela determinada função. Os documentos que não podem ser solicitados. Ainda existe uma série de empresas que querem saber mais da vida do funcionário do que realmente elas deveriam. Quando isso acontece, pode ser feita uma denúncia no Ministério do Trabalho, porque isso não pode. E porque isso caracteriza preconceito e discriminação. Então, um dos documentos que não pode é a comprovação de experiência prévia por tempo de 6 meses. Isso não pode pedir. Certidão de que não possui processo trabalhista. A empresa não pode consultar e não pode pedir para o funcionário trazer algum atestado, alguma coisa que ele não tenha nenhuma empresa na justiça. A certidão negativa, que é do SPC, do Serasa, para saber se ele está em algum órgão negativado, isso daí a empresa não pode também solicitar. Informações sobre os antecedentes criminais, que é o atestado de bons antecedentes, e a folha corrida, não pode solicitar para o funcionário trazer. A exigência de testes ou exames que comprovem que a funcionária esteja grávida, não pode haver esse tipo de discriminação desse tipo de teste, né? E o exame de HIV, de AIDS também. A pessoa que tem AIDS, ela trabalha como qualquer outra e ninguém precisa ficar sabendo disso. Então, não pode ter um exame que diga que ela tenha AIDS ou alguma coisa assim. Enfim, esse é o meu trabalho.